Olá! Este vídeo destina-se a dar indicações sobre como preencher a tabela 9.1 do mapa de impacto, onde se atribui às mudanças uma pontuação, consoante o nível de prioridade médio que elas representam para os stakeholders. Será utilizado para este vídeo o exemplo do Stakeholder 1, que tem no máximo 3 mudanças. No final explicamos como proceder para os casos dos Stakeholders 2 e 3, para os quais há no máximo 2 mudanças e para os quais também é mais fácil o procedimento. Portanto, vamos olhar para as respostas ao questionário 1, na pergunta em que se pede aos stakeholders para escolher qual o ranking de mudanças que melhor traduz a importância relativa que que essas mudanças têm para eles. Portanto, para transformar estes rankings em pontuações para as mudanças, deve ser criado no Excel de respostas ao questionário, que já vimos em vídeos passados, um novo separador, chamado Ranking de Importância, com um quadro equivalente a este. Podem novamente copiar o quadro a partir do fecheiro que vos é disponibilizado na vossa pasta coletiva. Portanto, aqui interessa, num primeiro momento, saber quantas vezes é que cada mudança aparece em primeiro, segundo e terceiro lugar no ranking selecionado pelos stakeholders na respectiva pergunta do questionário. Para tal, podem simplesmente ir aos gráficos que aparecem no próprio formulário, não precisam de ir à tabela das respostas, podem ver aqui no gráfico, no próprio formulário, na secção de respostas, e se virem na pergunta, existe quantas vezes é que cada ranking foi escolhido. E, portanto, aqui eu quero saber, por exemplo, quantas vezes é que a mudança 1 foi escolhida em primeiro lugar, ficou em primeiro no ranking. Tenho aqui as duas mudanças em que ela ficou em primeiro no ranking, portanto, os dois rankings em que a mudança ficou em primeiro lugar. Portanto, 0 vezes mais 2 vezes, portanto, são 2 vezes que ela fica em primeiro lugar, a mudança 1. Se quer ver quantas vezes é que a mudança 1 ficou em segundo lugar, vou aqui, vejo os rankings. Olha, neste ranking ela está em segundo lugar, mas este ranking foi escolhido 0 vezes. Depois aqui não. Aqui outra vez, novamente em segundo lugar, foi escolhido 2 vezes. Então, ponho aqui 2. Depois de fazer isto para todas as mudanças, é preciso atribuir pontuações. Portanto, num segundo momento, basta multiplicar a frequência dos lugares das mudanças nos rankings pelos pontos atribuídos a essa ordem. É como se fosse um jogo. As mudanças ganham 3 pontos por aparecer em primeiro lugar no ranking, 2 pontos se aparecerem em segundo lugar e 1 ponto se aparecerem em último. Portanto, vem aqui a fórmula da pontuação, que é, portanto, multiplica-se as vezes que ela aparece em primeiro lugar pelos 3 pontos. Mais as vezes que ela aparece em segundo lugar pelos 2 pontos. Mais as vezes que ela aparece em último lugar por 1 ponto. Podem também, se quiserem, já copiar esta fórmula da pasta coletiva, pois é só arrastar a fórmula para a direita e ficamos com, então, as pontuações das mudanças. E são estas pontuações que vamos trazer para o mapa de impacto. Portanto, a mudança, aqui vamos ver os pontos, mudança 11, 7, 12. Então é aqui que pomos 11, 7 e 12. Para as mudanças dos stakeholders 2 e 3, basta ver quantas vezes é que cada uma delas foi selecionada como a mais importante. Portanto, vão aqui às respostas vão ao questionário e veem a frequência de seleção de cada uma das mudanças e é isso que vão aqui importar para esta tabela. Não se preocupem porque o grau de grandeza destes rankings das mudanças para os stakeholders 2 e 3 não vai ser o mesmo que para os utentes em que tivemos que atribuir 3 pontos ao primeiro lugar, etc. Portanto, isto não é um ranking geral, isto é um ranking intra-grupo de stakeholders. Portanto, eu aqui tenho o ranking
entre o grupo dos utentes, sabendo que, portanto, a mudança 3 é a mais importante para eles, depois a 1 e depois a 2, e depois vou ter aqui um ranking para o stakeholder 2 e o ranking para o stakeholder 3, em que vou ver qual das mudanças para esse stakeholder é que é mais importante. Mas pronto, esta metodologia não permite fazer uma comparação entre a importância de todas as mudanças, que também não fazia sentido porque é uma coisa muito subjetiva ao grupo de stakeholders em questão. E é assim, estes rankings depois vão informar o próximo passo, que é a construção de formas de valorar as mudanças, portanto, de aproximações financeiras. E essas aproximações financeiras devem respeitar estas ordens de importância intragrupos de stakeholders. Bom trabalho!